Eu sempre vejo a graça de Deus poder escutar o Evangelho e poder experimentar na vida, em cada um de nós, o carinho de Deus, o amor de Deus, a preocupação que Deus tem para com cada um de nós. E a preocupação maior que Deus tem para com cada um de nós, qual é, irmãos? Nos salvar. Deus quer nos salvar. Deus quer, de fato, e por isso Ele se manifesta, e por isso Ele vem até nós, Ele fala conosco, e Ele quer tocar na nossa vida. E é verdade, como a liturgia hoje manifesta para cada um de nós. A porta da salvação tem acesso, há acesso. A porta da salvação foi aberta, e esta porta todos nós podemos entrar. Todos nós somos convidados a entrar por esta porta. Porém, não é algo simples, né? A porta é estreita, e se a porta é estreita, é necessário, irmãos, muitas vezes, nos tornar pequenos. Porque se não somos pequenos, não entramos na porta, não cabe. E a liturgia de hoje, ela quer ajudar a cada um de nós a percebermos isto, neste tempo em que estamos vivendo. Porque este tempo em que nós estamos vivendo é o tempo que Deus permitiu para cada um de nós, para que através dele nós pudéssemos nos prepararmos para entrar na porta, para entrar na salvação. E para isto é preciso acontecer exatamente a nossa conversão. A conversão, irmãos, a nossa entrada no reino de Deus é um dom. Deus, a salvação não é algo que eu conquisto pela minha força, pela minha inteligência, pela minha capacidade. Não. A salvação é um dom que Deus nos dá. Mas eu preciso de verdade acolher esse dom na minha vida. Se eu não acolher esse dom, se eu quiser viver segundo a minha razão e segundo a minha vontade, não há possibilidade. Vocês sabem quem é o maior inimigo nosso? Somos nós mesmos. Porque muitas vezes nós não entramos no projeto que Deus tem para nós. Nós muitas vezes queremos nos servir de Deus. Às vezes até fazemos da religião isto. Eu sou um bom cristão, eu participo da missa, eu pago o dízimo, eu rezo, eu faço novena, eu faço tantas coisas. Isso é ruim? Não, não é ruim. Porém, não é o essencial. Por isso a aclamação, o salmo de resposta desta liturgia diz assim para cada um de nós: proclamai o Evangelho a toda criatura. O que é proclamar o Evangelho? É anunciar o Evangelho. E o que é o Evangelho na vida de cada um de nós? O Evangelho, irmãos, é a boa notícia. E a boa notícia significa o quê? Aquilo que pode te salvar. Porém, para que eu seja salvo, eu preciso acolher esta boa notícia. Por isso, aqui, quando este jovem chega, não se sabe quem é este jovem. Mas ele lança uma pergunta. Eu não sei se esse jovem estava interessado em se salvar ou não, ou simplesmente fez a pergunta por fazer. Ele pergunta para Jesus Cristo:
É verdade, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus não responde para ele, mas diz para todos: esforçai-vos, fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Vocês sabem qual que é a porta estreita, irmãos? Sabem? É esta. É a cruz de Jesus Cristo. Por isso que a aclamação do Evangelho dizia o que para nós? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No Evangelho de São João diz: ninguém poderá ir ao céu se não passar pela porta estreita. Eu sou o caminho. E o que significa a cruz na nossa vida? E é interessante porque a segunda leitura fala tudo para nós. São Paulo, na carta aos Hebreus, ele diz aqui para cada um de nós: meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não desanime quando ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita-o como filho. E é verdade. Hoje, um pai de família que bajula o seu filho, que dá tudo que o filho quer, ele está fazendo o bem para o filho? Tá, irmãos? Estou perguntando. Lógico que não, porque ele está mimando o filho. O pai que dá tudo, ou a mãe que dá tudo para o filho, estraga o filho, porque o filho não sabe crescer, fica sempre infantil. E quando não tem aquilo que ele quer, o que ele faz? Faz birra. E quantas vezes nós na fé somos infantis? Por quê? Porque muitas vezes procuramos a Deus para Deus dar aquilo que a gente quer, aquilo que eu quero satisfazer a minha vida. E sabe o que acontece com isso, irmãos? Não amadurecemos, não crescemos na fé. Vocês sabem o que ajudou muito a cada um de nós a crescer e a nos tornarmos adultos? O sofrimento. Alguém aqui gosta de sofrer? Não, mas é necessário. Às vezes um palminho, um tapinha que a mãe dá, às vezes uma correção dura que um pai faz para o filho, porque o filho só quer aquilo que ele quer, que quer satisfazer as suas vontades, né? É difícil? É, mas é necessária. O filho gosta quando o pai corrige, e sobretudo quando corrige na frente dos outros? Não. Mas é necessário. Na nossa vida, se a gente olhar um pouco para a história da salvação, irmãos, nós vamos perceber muitas ações de Deus, que às vezes a gente fala: mas por que Deus permitiu isto? Se a gente olhar na história da salvação, por que Deus permitiu o dilúvio, que matou um monte de gente? Matou, não foi a gente, matou o pecado, o mal. E é isso que Deus quer, matar o mal. E o mal existe aonde? Aonde o mal está? O mal não está no mundo, mas está no coração do homem, porque todos nós fomos picados pela serpente, todos nós. Por isso existe egoísmo, orgulho, raiva, ódio, mágoa, ressentimentos, tudo dentro de nós. E isso atrapalha cada um de nós a caminhar, a entrar pela porta estreita. Existe dentro de nós apegos. Nós estamos carregados de coisas que o mundo tem. E por isso existe guerra,
existe a busca do poder, a busca de mim mesmo. Nós somos, todos nós, somos burgueses. O que você quer na tua vida? Sombra e água fresca. É difícil trabalhar, é difícil lutar, é difícil buscar as coisas. E é necessária. Se você não se esforça, como você vai viver? Por isso, muitas vezes a gente prefere viver mendigando, buscando no mundo aquilo que me satisfaz, aquilo que me dá prazer, aquilo que me enche, aquilo que na verdade, por isso que eu falo que nós somos burgueses, queremos comodidade. E o Senhor não deixa. Sabe por quê? Porque isto na nossa vida é um mal. Por isso Deus permite os sofrimentos, permite certas cruzes, permite certas pessoas na nossa vida para nos desinstalar e para arrancar de nós tudo aquilo que nos impede de entrar na porta estreita. O que Jesus ensinou? Para onde Jesus está indo? Para Jerusalém. E qual que é o caminho de Jerusalém? O que ele vai fazer em Jerusalém? Dar a vida. Você quer entrar no céu? Não existe outro caminho. Se eu não renunciar a mim mesmo, se eu não renunciar aos meus projetos, às minhas vontades, para aceitar o plano de Deus, não adianta. Por isto, irmãos, esta celebração Deus não vem com um pulso de ferro, pelo contrário, Ele vem com carinho, com amor, porque nos ama e quer nos ajudar. Então, abramos-nos à graça de Deus. Peçamos a Ele a graça de nos tornarmos pequenos. E possamos de verdade aprender a despojarmos do homem velho, do homem burguês, do homem que só quer sombra e água fresca, para podermos de fato entrar na vontade do Senhor, renunciando aos nossos esquemas e acreditando no amor do Pai.